Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Capitão Cash TV Fama, exatamente, senhoras e senhores. Hoje vamos trazer para vocês as notícias, os bafafá que tá rolando lá fora. Hoje com a presença de Valdomiro. Tudo bem, Valdomiro? Tudo bem, cara. E aí, pessoal, beleza? E também com a presença do Fernando Afonso. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, fala galera, é isso aí, vamos falar de boatos. Boatos, discutir porque eu tô ligado que o público gosta aí, né? E lembrando que agora daqui pra frente, que eu aprendi a usar o negócio direito, a gente vai realmente postar como podcast isso aqui, como links pra você fazer o download aí. Quem sabe até mais ferramentas aí pra vocês assistirem, que eu tô aprendendo e aprendendo muito com isso. Mas saiu muitas boatos, tá saindo muitos boatos, e a gente não pode deixar de falá-los, né? Porque querendo ou não, muita coisa acaba se concretizando com o tempo, né? Ou né, passando perto. E o Fernando e o Valdomiro, eu sou muito fã daquele. Qual que é o site que vocês adoram escutar lá fora? O site não é o canal, né? O canal do YouTube. É o canal. Na verdade, eu nem sei se tem site, deve ter, mas eu particularmente só conheço o canal mesmo. E o canal, né? E ele não fica especificamente só em Star Trek, né? Ele acaba falando de tudo também, né? É, não tudo, né? Mas assim, você quer dizer tudo meio nerd, né? Você quer dizer, tipo... Isso, do meio nerd. Séries, filmes e tal. É, basicamente... É isso aí. E dos canais que acabaram crescendo bastante nos últimos, sei lá, 2 anos, vamos dizer assim, 2, 3 anos, esse é um dos que mais se dedicou a falar de Star Trek, dessa situação atual, né? Mais ou menos isso. É, porque, vamos falar a verdade, a maioria dos canais nacionais ou americanos, grandes eu quero dizer, eles não estão nem aí pra Star Trek. Então se achar uns caras que se dedica a falar do negócio e tal, é muito legal, cara. É, e eles estão com umas parcerias bacanas com outros canais. E tem um cara muito... que a gente vai acabar falando um pouco dele hoje também, provavelmente, que é um cara que trabalhou nos DVDs e Blu-rays da franquia nos últimos anos, que é o Robert Meyer Burnett. E é ele mesmo. Que ele é um puta tracker das antigas e já fez fanfilme, já fez uma porrada de coisa. É um cara bem foda, assim, né? Manja pra cacete de Star Trek, é incrível o conhecimento do cara. Então, enfim, o Midnight Edge é bem assessorado aí por outros trackers e canais bacanas também. Exato. E vale falar que é da fonte de onde a gente está tirando essas informações, né? Porque é muito importante da onde vem a fonte, né? Olha, assim, até eu de vez em quando considero os caras negativos demais. Não sou cego, tudo que eles falam é ouro. Por exemplo, eles falaram que o Deadpool 2 ia ser uma merda. Mas eles acertaram o roteiro tintim por tintim. Porque eles têm uns vazamentos de fonte deles, eles falaram o roteiro e falaram, nossa, aqui tá com cara que vai ser ruim e tal, sei o quê. Mas eles falaram exatamente o que aconteceu no roteiro, é que a execução foi muito boa. E eu gostei pra caralho do filme, mas o fato deles saberem um mês antes de sair o filme o que ia acontecer no filme, fala que eles têm uns informantes bons, cara. Sim. Isso é importante dizer, assim, eles têm eles eu acho que nem tanto, mas os canais que estão juntos com eles, tem um quê de sensacionalismo. Eles também têm, mas sei lá, o Doomcock tem um quê de sensacionalismo, aquele Nerd Roddick também, enfim, vários ali, aquela galerinha ali, o marketing deles é em cima disso também, mas tem um fundo, não é fake news aí que nem tem gente que fala, não é bem isso, entendeu? Eles tendem a olhar de uma maneira muito negativa algumas coisas. Não é o que a gente vai falar hoje. O que a gente vai falar hoje é uma outra coisa, né? Mas, tipo, isso não quer dizer que eles não estão sendo honestos também com os sentimentos deles, cara. Se eles não gostam, eles não têm papo na língua, não. Eles metem pau mesmo. Esse é o mais importante. Você tem que ser honesto, né? Independente se tá gostando ou não, tem que ser honesto na sua opinião. Bom, até porque, né, Fernando, Thiago, você pode ter a sua opinião, né? O Fernando pode. Mas, cara, pensa bem. O foda é a pessoa que engana a si mesmo, que não tá gostando, mas se obriga a gostar. Isso é horrível, né, cara? Exatamente. É complicado. Bom, vamos lá, Fernando. Vamos começar com a primeira notícia aí que você já mandou, que é uma notícia aí que eu até me surpreendi, que são as ideias, né, do Bryan Fuller lá no início. Qual que foi qual que é essa informação? Bem, vamos lembrar. Em 2016, depois do Star Trek Beyond, anunciaram que ia voltar a Star Trek, né, séries de Star Trek. E contrataram o Bryan Fuller para ser o cara. Vocês lembram de todos os boatos que rolaram na época, antes de aparecer o trailer, as imagens oficiais de Discovery, ou não?
Ah, eu lembro de... o que especificamente? Porque eu vi tudo na época também. Então, eu lembro que falaram que ia ser uma série que se passava entre a época do Kirk e do Picard, lembra? Lembro que um dos boatos que eram bem animadores pra mim era de que eles iam fazer uma série de antologia no esquema American Horror Story, ou seja, cada temporada personagens e tripulações diferentes no caso e tal, né? Então, e depois daquela Comic Con de 2016, quando foi apresentado o primeiro teaser de Discovery, tinha muito dessas conversas sobre, de repente, a gente vai trazer personagens antigos e depois uma temporada vai ser, sei lá, com uma tripulação nova. Então, isso deixava bem animado, né? Eu lembro disso. E também teve gente falando que existiu uma ideia de uma série só focada na seção 31 e tal. Então, o que a gente está descobrindo agora, porque o Robert Meyer Burnett lá, né? Que a gente já comentou quem é, ele deu uma entrevista assim que saiu o trailer do Picard, falando que o Bryan Fuller, na verdade, ele desenvolveu umas 5, 6 ideias diferentes de séries para Star Trek, enquanto ele estava contratado pela só uma coisa, CBS. mais especificamente ele fala em 5, número exato de 5 mesmo. E o Fuller, uma das ideias era Discovery. Outras ideias era uma série que ele chamava, óbvio, nomes, né, ainda não prontos, era Picard e Data, que contaria a história de um Picard velho no vinhedo morando com o Data. Bom, o que eu vi lá porque assim, no vídeo que eles lançaram, que o Midnight Sad lançou, fazendo um resumão do que o Burnett falou no canal dele, né? O vídeo do canal dele mesmo eu não vi, mas eu sei que tem o link certinho e tal. Ele fala mais ou menos a linha geral do plot, né? Que a gente pode discutir depois do que... Porque assim, segundo o Burnett comenta ali, em primeiro lugar, o Burnett é amigo do Fuller, né? Afinal de contas, o Fuller começou a escrever na época da Deep Space Nine, depois foi para Voyager, virou Story Editor na Voyager, foi co-produtor executivo na Voyager, desenvolveu muito de 7 de 9, Borgs e etc. Então, quando ele vem com essa proposta aí para a CBS, anos atrás, né, do que acabou virando Discovery, isso tudo que você comentou sobre os 5 ideias e tal, uma delas envolvendo Capitão Picard, Data e 7 de 9. E se todos lembrarmos bem, voltando mais uma vez para o painel da Comic Con de 2016, quem estava lá? Vocês lembram bem? Quem estava lá naquele painel? Tava a Jeri Ryan. A gente tinha basicamente uma pessoa representando cada série. Pela Voyager, a Jeri Ryan. Pela nova geração, o Data. Pela Deep Space Nine, o Michael Dorn, né, o Worf. Pela série clássica, o Bill Shatner, né, o Kirk. E por Enterprise, o Archer. Exato. Inclusive, ele até brincava, imagina só, e o Kirk, hein? Quem sabe? Ele brincava, 7 de 9. Aí eu lembro que o Fuller dizia assim, porque o Fuller era o cara que estava ali como o capitão da mesa, né? Sim, ele era o showrunner, porque nesse momento ele é o showrunner de Star Trek. Nesse momento ele estava no lugar que hoje é do Kurtzman. Exato, e eu lembro que ele dizia assim, olha, minha capitã favorita da franquia é a Janeway. Cara, eu lembro que eu fiquei muito animado com tudo aquilo porque parecia assim, pessoal, o século 24 vai voltar, sabe? Tava muito nisso. E é um dos motivos de eu ter ficado tão empolgado sobre essa tal de Star Trek Discovery e o que viria logo ali, né? Porque, mais uma coisa que eu queria relembrar, o anúncio de uma série nova de Star Trek foi feito eu lembro bem o dia, foi dia 2 de novembro de 2015, né? Eu lembro que eu achava irônico que era o dia de finados aqui no Brasil, né? Mas enfim. E aí acabou tendo muito atraso, muita coisa. Lá para fevereiro de 2016 teve a contratação do Nicholas Meyer, o que deixou todo mundo ainda mais animado. Parecia que estava tudo no caminho certo. E aí, na Comic Con de 16, a gente tem o anúncio do nome da série, o teaser e esse painel. Então isso tudo deixou a gente mega empolgado. Só para relembrar mais uma vez, a gente sempre esteve extremamente positivo até aquele ponto ali, né? Foi só quando veio no ano seguinte, de 2017, ali no começo do ano, né, imagens de Klingons e outras coisas, que a coisa começou a ficar tudo estranha, e é justamente o ponto, mais ou menos, que eu lembro que eu pessoalmente conheci o Midnight's Edge, e eles vieram com esses vídeos mostrando certas polêmicas e rumores, né? Mas enfim, Fernando,
Você estava falando aí. Não, sim, é basicamente isso mesmo, gente. Então você teve um período inteiro que o cara de Star Trek da CBS era o Brian Fuller. E ele estava desenvolvendo ideias de séries para Star Trek da CBS. E o Les Moonves, que na época era o CEO, o Papa, o todo-poderoso chefão lá da CBS, ele escolheu Discovery entre essas 5 ideias. Mas as outras 4 ideias que o Brian Fuller, em teoria, entregou para CBS ficaram lá jogadas. Sim. O que a gente vê nesse último vídeo é essa descrição, mais uma vez, a descrição do plot central, a trama central do que seria essa série do século 24 com Picard Dataset de 9, né? E como que é bem parecido, diversos elementos são parecidos com o que a gente vê nesse trailer tão comentado de Star Trek Picard, que foi lançado dia 20 de julho, né, Thiago? Acho Sim. que era isso, dia 20 de julho, Foi, lá na Comic Con agora de 2019, que é o ano que nós estamos aqui comentando isso. Eu acho que vale a pena deixar registrado que nós 3 gostamos do trailer e ficamos empolgados, porque eu conversei com todo mundo aqui, conversou, a gente sabe o quanto que a gente gostou desse trailer, né? Até porque Sim. tem um podcast aí, né, já enfiando Sim, a propaganda aí. fizemos um podcast que segue no link da descrição aí, ou descrição, gente. O trailer tem 2 minutos, mas a gente ficou 2 horas falando dele. Pra mostrar 31 que... tá lá, deixa o link aí pra galera, quem quiser ver o que Pra mostrar muito claro que ninguém aqui tá falando não vai ver a série do Picard, a gente acha que vai. A gente tá com uma expectativa boa da série do Picard. O negócio é que o boato que tá falando é que o Kurtzman basicamente pegou essa ideia do Fuller, que estava lá engavetada, que foi engavetada pelo Les Moonves, e reaproveitou essa ideia para fazer a série do Picard. Aí você fala, mas ele pode fazer isso? Quando o Fuller desenvolveu essas ideias, ele desenvolveu para a CBS, contratado da CBS. Então, a CBS pode usar isso sem problema nenhum. O problema é não dar crédito. Você sabe que eles fazem uma menção a um esquema de contratação que a Marvel Comics começou a utilizar muito, eu acho que no final da década de 60, começo de 70, eu não lembro bem agora. Eu tenho um livro que explica detalhado. Sim, eu lembro disso. O nome do tipo de contratação é Work for Hire. O Work for Hire funciona mais ou menos assim. Você é contratado para um trabalho e aquele trabalho que você fez não te pertence. Pertence à empresa que te contratou, você recebe o pagamento por ele ali e é isso. O que a Marvel sempre fez, por cortesia até por uma questão de acordo de cavalheiros, né? Eu tenho a impressão que quem inventou isso foi o próprio Stan Lee mesmo, na década de 60, pelo que dizem os historiadores, e a gente pode acompanhar, foi ele mesmo. Era pegar e creditar os autores nas histórias. Inclusive, era uma das forças da Marvel Comics, nos anos 60, para se diferenciar da sua principal rival, a DC, era justamente isso. Dar todo esse crédito assim enorme aos criadores, né? Então, aproximava o leitor da editora, enfim, era uma estratégia de marketing também. O que eu quero dizer é o seguinte, é mais ou menos isso, nesse sentido de work for hire, o Fuller foi contratado ali e tal. Só que o que não rolou, né, o que não está rolando, é o crédito para o Fuller para essa ideia, né, uma vez que está sendo revelado aí que ele é o principal autor disso. Aí você vê, bom, até a Marvel Studios, MCU, quando termina todo o filme, você vê lá nos créditos os autores. Por exemplo, você tem Guardiões da Galáxia. Você vê lá, agradecimento principal é sempre para o criador, sei lá, Jim Starlin, o criador do universo cósmico, né? Beleza, aí eles chegaram ao ponto hoje em dia de colocarem o Jim Starlin no próprio filme, né? Ele faz um daqueles caras que o Capitão América tá lá aconselhando no último filme. Ele é o criador do Thanos. Ele é o criador... Endgame, pra quem não sabe, ele é o criador do Thanos, da Gamora, do Drax e outros personagens. Então, assim, o MCU adota essa postura sabe, essa coisa bacana que o Stan Lee começa lá atrás e que, por que não? E aí que tá, né? Eles dão esse exemplo da Marvel porque, assim, por que não acreditar o cara? O Fuller, nesse caso aí, referente a ter tido essa ideia, né? Uma vez que, segundo o Burnett, o Richard Meyer Burnett, é uma ideia muito, mas muito parecida com a ideia que o Fuller deu sobre essa coisa de Picard Dataset de 9 Borgs, né? Enfim. Cara, porque, por exemplo, eu tô aqui, enquanto vocês estavam falando aí, eu tava aqui vendo... Porque tem um painel, eu já até mandei o link, eu deixo o link na descrição. Tem aqui um que mostra, um cara filmou o painel todo da plateia, né? E realmente você tá com o William Shatner, o Scott Bakula, o Michael Dorn,
e a 7 de 9, que eu esqueci o nome dela de novo. Jerry Ryan. Jerry Ryan. A Jerry Ryan. 2 programas na cara, sequência, o terceiro é Cartão Vermelho. É cartão vermelho. É referência para quem só escuta aí os nossos podcasts. A rede, né? A rede. A rede, a nossa rede aí. Mas assim, vamos lá. Cara, e assim, isso é uma coisa que, por exemplo, é um boato que tipo, você tem que eu falo, um embasamento. Por que o Brian Fuller levou toda essa galera para fazer esse painel? Porque com certeza ele deu essas várias séries, essas várias continuações. Porque querendo ou não, agora você tem um painel de 2019 da Comic Con, você repete 2 personagens que estavam nesse painel de 2016. Mas você vê, Thiago, outra coisa também, só pra lembrado sobre esse vídeo último, que a gente tá falando tanto, do Midnight's Edge. O Meyer Burnett, ele diz, inclusive, que o Fuller, ele ligou pro Fuller, né, essa questão toda, sobre, nossa, tá parecido aí o trailer do Picard com a sua ideia, né? E ele diz que o Brian Fuller chorou quando ele viu o trailer, mas veja bem, ele não chorou de alegria, entendeu? Chorou de, sabe? Fui roubado. De raiva. Cara, foi. Me roubaram, não vão me acreditar. Quer dizer, não é que roubaram, né? Realmente ele foi pago pelo trabalho, eu tô exagerando. Mas assim, não há um reconhecimento da criação, da ideia dele, é o pitch dele, entendeu? É isso, gente. A questão legal não existe, é da CBS e ponto final. O problema é a questão moral. Por causa que o Brian Burnett fala isso, fala que o Fuller chorou, porque o Fuller, ele é um grande fã daquela era nova geração, Deep Space Nine, Voyager, ele sempre quis trabalhar essa ideia e trabalhar com um elenco, essa mistura de gerações que a gente tá vendo na coisa do Picard, de você misturar nova geração, Voyager, Deep Space Nine, que é uma coisa que os fãs estão esperando desde Nemesis, né? A gente está esperando, porque nos anos 90 se comentava muito que o futuro era você misturar personagens das 3 séries. E a gente ficou, quanto deu? 16 anos esperando fazerem isso e finalmente vão fazer? Então. Mas o que eu ia comentar é justamente isso. Porque a gente vê que a CBS ela faz questão de pisar nos outros, né? Que nem aquele cara do indiano, sabe? Ela se acha muito dono das ideias, assim. Ok, ela pagou e foi um contrato, mas ela se acha o dono, tipo, como se fosse um deus, assim. Tipo, não vai acreditar o cara, porque o Brian Fuller saiu, lembra que ele saiu de uma maneira, tipo assim, sumiu. Sim. Tiraram o cara. E não se falou mais nada. Eles comentam um pouco sobre isso também no vídeo, né? Eles falam que tem a ver muito assim, quer dizer, foi logo quando o Alex Kurtzman começou a querer dominar o espaço por conta do merchandising, porque tem a questão visual, né? Da Secret Hideout, que é aquela produtora da Bad Reboot lá, ela que produz de verdade, né? Isso, pelo que eu entendi é isso. E daí tem aquela questão do contrato, não, do selo alternativo, como é que é o termo que eles usam? Que é para poder utilizar, porque assim, por conta da ruptura da CBS com a Viacom, então aquele lance de que está separado, né? Star Trek é um filho de pais separados, né? Aquele comentário que se faz, né? Então, no filme de 2009, eles conseguiram uma licença. Licença que eles usam o termo, licença alternativa para fazer aquele filme, uma vez que, né, no caso, os direitos estavam divididos. Então, o que consta, que parece que é boato, quer dizer, pelo menos eu não acho que foi confirmado ainda, é que a licença da Discovery é a mesma licença dos filmes do Abrams Verso, entendeu? E por conta disso não dá para também utilizar, ou seja, ali nessa licença eles podem fazer merchandising próprio e ganhar dinheiro sozinhos, não é? Sim. Aí que tá o ponto que a gente não pode falar com certeza realmente de nada mesmo, porque esses caras que eles chamam de Fandom Menace, né, que é a junção desses canais, eles têm essa teoria de que quando você vê qualquer coisa que é o visual original, tipo, sei lá, o negocinho que o Uhura usa na orelha, eles podem usar. Só que quando eles usam isso é da licença original CBS. Ou melhor, aqueles caras que têm os merchandisings antigos, os direitos de distribuições é deles. Agora, se você fizer, por exemplo, o phaser usado em Discovery,
que eu acho lindo, tá? Apesar de eu não gostar do visual geral do Discovery, eu reconheço que aquele fez era muito bonito. Se você for vender aquele, ele não tá naquela licença, estaria nessa licença alternativa que é da Bad Robot. E a Bad Robot, na verdade, tem uma subsidiária que seria a Secret Hideout. Então, quando você compra aquele phaser, você tá dando dinheiro para a empresa do Brian Fuller. E Não, peraí. Para a empresa do Alex Kurtzman. Desculpa, falei errado. Da empresa do Alex Kurtzman e do J.J. Abrams. E isso. Não para os donos dos merchandises antigos. Então, quer dizer, eles podem botar o símbolo normal na série do Picard? Podem. Eles podem fazer o que eles quiserem, porque aquela série é CBS e a CBS tem os direitos do Star Trek original. Só que eles querem fazer a mudança de visual para poder vender brinquedos e cosplays e o caralho nessa outra licença e ganhar dinheiro com isso. Então, mas só para seguir uma linha cronológica aqui, para estabelecer uma ordem que dê para a galera entender também e a gente organizar os pensamentos. Então, quer dizer, pelo que consta, então, lá para começo de 17, que é mais ou menos o momento em que eu não lembro exatamente se eu não lembro o mês exato, começo de 2017, Brian Fuller anunciado como saiu da série. Pelo que consta nesses boatos, então, o Kurtzman assume a frente dele, justamente para garantir que esse visual, esse merchandising seja produzido dessa maneira, claro, com os 25% de diferença, que é o que dizem que tem que ter para configurar um novo produto, e aí sim ele ganhar grande merchandising, seria por isso que houve divergências criativas, Fuller saiu. Alex Kurtzman surge na história, e aí o conceito de Discovery original do Fuller, que nós não sabemos direito qual foi alterado, talvez drasticamente, ou nem tanto assim, essa parte é bem obscura, a gente vai saber talvez um dia, para virar o que Discovery virou, que é essa série que nós temos aí, né? E aí, o que acontece agora com a série do Picard, e é mais uma vez ligada a boatos que a gente tem visto nesses canais, teria tido então uma certa briga de patrocinadores, investidores para a série do Picard, porque o visual estava sendo mais uma vez aquele para poder ser vendida, sabe, para ser feito da maneira lá que o Kurtzman fosse ganhar grana com merchandising, ou seja, diferente do que a gente conhece da linha canônica de Star Trek, né? E aí os investidores não estavam querendo chegar para realmente fazer patrocinar a série nessa parte, ou seja, na parte de produção, de investimento total nela. Tanto é que o Netflix sai fora porque não queria mais nada com isso, segundo esses boatos, porque Discovery já foi para eles uma decepção nesse sentido. Aí entra a Amazon nessa história, de alguma maneira essa questão legal aí é resolvida dos investidores, provavelmente porque o Alex Kurtzman foi colocado de lado, tanto é que a gente tem um novo showrunner, que é o Michael Chabon, e que daí a gente consegue confirmar visualmente no trailer do Picard que saiu, que de fato a gente vê elementos visuais idênticos da linha canônica, como por exemplo o Com Badge do Picard da época dos filmes, como por exemplo a faixa do Captain Picard Day, entre outras coisas. O Cubo Borg também, o próprio né? Cubo Borg, que tem pouca diferença, negligenciável a diferença, o visual do Data, que de qualquer maneira... O visual do Data, o visual da 7 de 9, os implantes Borgs dela. O implante é o mesmo? Não, na verdade não é bem o mesmo, mas é muito parecido, não é 25% diferente não, é tipo 10% diferente, entendeu? Então, são coisas que, assim, ligadas nessa linha cronológica, seria mais ou menos isso. Talvez o Kurtzman tenha sido colocado de lado, e a empresa dele no sentido da produção de props e tudo mais, de visual, e né, para que a série pudesse realmente ser feita, porque não estavam querendo investir, né? Mas assim, muitas vezes eu não tenho nenhuma notícia de que a empresa dele não é a empresa que está trabalhando no visual do Picard. Mas é o famoso. Se mudou o cara que está dando ordem para eles fazerem o próprio, já muda muita coisa. Sabe? O Kurtzman, ele tinha um protetor muito forte na CBS, que era o Les Moonves. Sim. E o que fazia com que demitia-se showrunner, fazia showrunner, mas o Kurtzman continuava lá. E, gente, olha, você pode adorar o trabalho do cara, mas vamos fazer uma análise na carreira do cara? O único grande acerto da carreira do Alex Kurtzman, e eu tô colocando esse acerto entre aspas,
foi um filme chamado Star Trek de 2009, que é o único que você fala puta sucesso, porque o que mais ele tem de absurdo sucesso na carreira dele, me fala. Né? Mas assim, aí eu queria perguntar pra vocês. Hoje, por exemplo, saiu aí que ele chorou quando ele viu o trailer. Sim. A ideia era dele. Aí eu pergunto, por que a CBS não trouxe o cara de volta pra trabalhar com isso? Eu chuto que é por causa do Kurtzman. Porque pelo que consta, houve divergências criativas fortíssimas, né? Então por isso não devem ter chegado num senso comum. Sim, mas não vamos esquecer que o Kurtzman ficou por causa da proteção que o antigo CEO Les Movies tinha. Les Movies não está mais lá, mas o Les Movies deixou um contrato milionário de 5 anos no Kurtzman que se alguém quebrar, vai ter que pagar muita grana. Então a CBS pode tirar ele como showrunner, mas não pode quebrar contrato com ele. E trazer o Fuller de volta pode ser um problema aí de dinheiro muito grande para a CBS. O que quer queira, não, a série do Picard já tá cara do jeito que tá. Então, o grande lance, assim, que é o seguinte, por mais que muita coisa que a gente está falando aqui são esses boatos que foram propagados, o que deixa, sabe, aquela coisa de, putz, pode ser verdade, ou pelo menos faz algum sentido, ou de alguma maneira pode fazer sentido, é porque, fato é tudo muito estranho, tem coisas que são muito estranhas. Essa troca extensa de showrunners que a gente viu em Discovery. Por exemplo, outra coisa também, cara, a mudança, o não interesse do Netflix em manter a marca, sabe, no sentido de séries novas, quer dizer, Picard ter ido pro Amazon, sabe? Isso é esquisito, cara. Não é uma coisa que... Então, algo ocorre por trás dos bastidores de verdade. Entende? Então, Cara, esses caras estão ligando certos pontos e com essas coisas de que eles têm contatos e tudo mais. Então, assim, pode ser que seja real isso daí. Né? cara, Pelo menos faz sentido. aquele... Outra coisa, rapidamente. Essa ausência de material de merchandising, sabe? Essa ausência de interesse do consumidor. Tudo meio que faz sentido, assim, sabe? É meio estranho demais, entende? Assim, eu só quero colocar essa parte do merchandise. Quando foi anunciado o trailer lá com o Brian Fuller e tal, houve uma contratação de uma empresa chamada McFarlane Toys. E essa empresa, McFarlane Toys, ia fazer todos os brinquedos lançados em Discovery. Eventualmente eles chegaram a mostrar lindo, maravilhoso, aquele prop do phaser de Discovery que saía e luz e som, lindo, maravilhoso. Porém, foi descontinuado. Foram produzidos 100 unidades que foram vendidas na Comic Con San Diego a preço de ouro, porque foi o que tinha sido produzido. Aí perguntou pro McFarlane Toys lá. McFarlane Toys, por que você não vendeu? O que aconteceu? Ele falou que foi problemas com as autoridades americanas, porque era muito parecido com uma arma e eles iam ter que rever. E isso foi em 2017. Estamos em 2019 e nunca mais se voltou no assunto. Você não vê um bonequinho da Michael Burnham, você só vê naves lançadas pela Eagle Moss, que lança até nave de Star Trek Online, se deixar eles lançarem. Então, tipo, cadê os uniformes de Discovery sendo altamente vendidos? Na verdade, os uniformes de Discovery que você vê são feitos por costureiras e fãs. Viu, Fernando, olha só para complementar esse assunto aí que você falou do McFarlane, né? Curiosamente, ano passado, eu sou um fã meio que da carreira do McFarlane, assim, não totalmente, né? Eu até acho ele meio ruim como desenhista de certa forma, mas ele é um cara... Mas pera aí, uma coisa é McFarlane Toys, outra coisa é Não, calma. Não, calma, eu sei, mas é que vou conectar com isso, eu vou chegar lá ainda. O que acontece é o seguinte, aí eu acompanho a carreira dele, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, da época que ele era quadrinista mesmo, né? Porque depois ele pega e se dedica a McFarlane Toys no final dos anos 90, meados pro final, né? E aí eu assisti um documentário sobre o McFarlane e a McFarlane Toys no YouTube faz algum tempo atrás, né? E aí, cara, ao terminar o documentário, eu aprendi muita coisa sobre ele. Por exemplo, o homem de negócios que ele é. Né? E em diversos momentos fica muito claro que o cara, ele chuta pra acertar, cara. Ele não é um cara que vai na dúvida. Ele é muito certo de si, ele é extremamente ambicioso, extremamente, entendeu? É aquele cara com uma visão, sabe? O cara decidido com uma visão, que beira a arrogância, mas ele acerta,
entendeu? Então, aí ao mesmo tempo em que eu via isso, tava lá, entre peças que ele vendia, tinha o Capitão Picard e o Capitão Kirk, né? Sim. Cara, conectando os pontos, parece que é uma coisa assim, o McFarlane ele olhou, falou, cara, isso vai dar merda, eles estão mudando o visual de Star Trek, isso não é reconhecível, sei lá, eu tô tirando conclusões aqui, entendeu? Mas me parece que ele olhou para aquilo e falou, cara, isso não vai dar certo, entendeu? E acho que é por isso que ele, sabe, tipo, saiu fora. Tudo bem, tô especulando aqui, mas é que, conhecendo a carreira do cara, sabe, meio que dá para você entender que ele viu que não era negócio, entendeu? Enfim. Então, mas o que. Aí é uma coisa que eu queria falar, porque você fala, hein, Valdomiro? Eu tô impressionado. Mas assim, aquilo que eu já falei, Star Trek tá fazendo as suas fundações em discórdia, né? Em gente tretando ao invés de, tipo, sentar e resolver a coisa. Porque, por exemplo, o Bryan Fuller saiu e lançou as ideias. Aí, anos depois, com o sucesso que o Discovery fez, porque o Discovery é um sucesso, né? Absoluto. Assim, um fandom maravilhoso. A mais maravilhosa. Né, das maravilhosas das séries já escritas, né? Tipo, é uma obra-prima. Mas assim, complementando o que vocês falaram, a gente não tem mais, digamos que assim, produtos de Discovery. O que você tem de produtos de Discovery? Você não tem. Olha, Exatamente, a gente não tem. Aí você falou, começou a produção de brinquedos e parou. Falar que é uma arma muito parecida e por isso que os Estados Unidos brigou, você me desculpa. Mas qualquer phaser, qualquer blaster de Star Wars impressa, aquilo é muito mais parecido com uma metralhadora do que uma arma de Star Trek. Pintura laranja, você bota uma pintura laranja naquela merda e vende. Eu entendo. Você acha que ele ia falar assim, essa porra não vai vender nada, não, os fãs vão detestar? Não, é mais fácil falar, não, galera, não deu e tal. Cara, eu acho que não foi nem falar essa porra não vai vender, porque o phaser ia vender bem. O problema é o resto de Discovery, que eu acho que ele não tava que ele ia ter que produzir e ele não ia vender depois, né? Então assim, eu falo aqui que eu falo, a Star Trek tá sendo construída essas novas fundações numa zona total. E aí você tem, tipo, aí você tem essa ligação que o Barulho chorou quando viu o trailer, que era tipo assim, porra, legal, então quer dizer que aquela ideia que eu dei lá no início que foi descartada, tá sendo usada agora porque isso é que vende, né? É isso que o povo quer assistir. Olha, não existe como você falar que esse trailer do Picard foi absurdamente bem recebido. Não tem como. Não tem ninguém que vai falar assim, ah, meu Deus do céu, que bosta. Eu vi alguns comentários aí, inclusive lá no meu canal da Frota, de gente falando que tem que abandonar esses aposentados e seguir com a história do Pike. Para começar, a história do Pike só mudou o ator. Porque é um desses personagens velho, tá? Diga-se passagem, talvez um dos personagens mais velhos da franquia. Só não ganha do Robert Apple, porque de resto... Sim. Velho, mas é isso que eu falo. Então, assim, digamos que esse boato, que, assim, depois de tudo que a gente foi conversado agora sobre esse boato, que essa era uma ideia do Bryan Fuller que eles estão voltando a usar, isso é uma coisa que eu acho que é verdade, sabe? É bem plausível, pelo que a gente tá vendo tudo agora e do que tudo tá sendo produzido. Sim, né? Mas... Assim, de novo, a CBS não está roubando nada de ninguém e seria irresponsável da gente falar que está. E ela não é obrigada a dar crédito ao Bryan Fuller. Mas não é bem visto fazer uma coisa dessa. Agora, o Bryan Fuller não, até hoje o Bryan Fuller não deu uma entrevista sobre Discovery. E eu duvido que ele vá dar uma entrevista sobre esse assunto no futuro próximo. Sim, porque eu acho que deve ter rolado uma merda muito grande pra ele ter saído e ficado quieto até hoje, você entendeu? Inclusive saiu um trailer desse. O que ele falou é que ele entregou scripts e estava muito curioso para ver o que ia ser feito com o material que ele produziu. Isso foi a última vez que ele falou publicamente sobre Star Trek. E ele não fala, cara, é que nem, sabe aquela menina que você namorou e te deixou tão magoado, que você se recusa a falar dela? Parece isso, cara. Parece isso. Ele se recusa a falar de Star Trek. Um cara que você tem... Coloca, gente, se alguém duvida de mim, escreve Bryan Fuller no Google Images, você vai ver ele novo usando o uniforme azul da nova geração. Um cara que faz cosplay de uma coisa é porque gosta. É porque gosta, Fernando? Eu acho, viu? Eu acho. O Fernando aí sempre usando seus cosplays, sempre usando exemplos românticos e amorosos. Você já percebeu, Valdomiro? Incrível. Ele sempre vem com alguma coisa aí romântica. É impressionante. Vamos aí pro próximo. Eu sou um cara que tem amor no coração.
Ah, não, a gente sabe. O poder do amor venceu também. O poder do amor sempre vai vencer, cara. É o que faz a Discovery se movimentar pela rede micelial. É fundamental isso. Agora vamos pro próximo item dessa nossa discussão. Então, você tá aí com o próximo item, Thiago? Que eu te Sim, mandei. é o Robert do Prelúdio de Axanar falou que o sonho do Brandon Fuller sempre teve um sonho de showrunner de Star Trek, né? Você já falou, né? Isso, é porque a questão, né, a questão do Meyer Burnett falar isso, como o Valdomiro falou no começo, o Meyer Burnett, ele conhece muito a galera, foi ele que fez os leilões e tal, né? Não foi? Da Christie's não foi ele, Valdomiro? Eu acho que não, cara. Foi ele? Eu acho que ele tem alguma coisa a ver com o leilão da Christie, hein? Cara, eu conheci o Burnett, cara, na verdade com um filme. Vocês já assistiram já aquele Free Enterprise, né? Sim, adoro. Que tem o William Shatner até. Acho que tá fazendo 20 anos, acho que é de 99, né? Então Nossa, como a gente gosta de falar de coisa velha. Puta que pariu. É só isso aqui. Mas então, o cara é um puta tracker, velho. Ele manja demais. Ele conhece a literatura tracker, cara. O cara é foda, né? Então, e tá ligado na indústria, sabe? Ele tem um podcast que é ele mais uns 3 caras fodões, assim, fãs fodas, assim, sabe? Que eu esqueci o nome agora. Mas enfim, ele manja, sabe? Ele não estaria falando essas coisas de graça por aí. Apesar que, viu, Fernando? Lá na última StarCon, eu fui citar o nome dele pro Richard Arnold e o Richard Arnold falou que o cara é cheio de bullshit. Entendeu? Então, eu vou falar assim. O Richard Arnold, ele conhece muito Star Trek de uma maneira que poucas pessoas vão conhecer, pelos olhos do Gene Roddenberry. Mas não vamos esquecer que o Gene Roddenberry era uma pessoa absurdamente amargurada por terem tirado muito do poder que ele tinha sobre a franquia dele. E muita coisa disso vaza pro Richard. Não tô falando mal do Richard, gente. O Richard é um cara que ama Star Trek, é apaixonado pelo negócio. E, cara, ele é muito legal de conversar com ele, e legal pra caramba, mas eu, como uma pessoa que conhece ele já, há mais de 15 anos, posso falar, ele tem uma coisa ali que, tipo, qualquer um que maltratou o Gene em algum momento da vida, ele acha que é um bosta. Você acha que ele é? Ele também precisa manter a fama dele, né? Ele precisa manter o legado do Gene também, né? Eu vejo, ele nunca me falou isso, tá? Mas eu vejo que é como ele se sente. Eu sou o cara que precisa proteger o legado do Gene. Tanto que um dos apelidos que eles tinham lá na produção, como é que era, Valdomiro? Não, calma, não é da produção, não. Esse apelido aí é pejorativo e. Não, melhor não. Isso aí. Mas qual o problema? Fala! Não, o apelido é o seguinte, do cara era Melacon. Mas olha só, Melocon era apelido, segundo consta, era apelidos que escritores que passavam para ele o que eles escreviam pro Gene aprovar, diziam que ele nem chegava a passar pro Gene, e ele mesmo dizia, tá uma merda, isso daqui volta, entendeu? E aí, por conta disso, deram o nome para ele de Melocon, que pra quem não se lembra aí, é aquele personagem que é aquele nazista lá do episódio Patterns of Force, que ele era, na verdade, quem decidia tudo, e o historiador lá, que é o John Gill. O John Gill era só, sabe, o boneco. Fantoche. O fantoche, entendeu? Então eles davam esse apelido pro Arnold, tá ligado? Mas eu perguntei pessoalmente pro Arnold, ele falou que I was never Melacon, entendeu? Ele explicou detalhadamente lá, que ficou se justificando lá. Mas eu sempre vi o Arnold como um cara honesto, assim, sabe? Lógico, a gente nunca sabe, né? Mas eu acho que, cara, o que ele tem a perder, né? Assim, eu não acho que ele ia ficar mentindo, mas eu posso estar sendo ingênuo também. Cara, porque ele também. Ele tá te contando uma coisa pra um brasileiro, você entendeu? Que ninguém sabe que isso aqui existe, né? Então o que ele contar não vai. Né? Primeiro, não tem porque ele não sabia, ele não tinha a mínima ideia que o Valdomiro tinha um podcast no começo da conversa. Eu acho que ele nunca mais ia pensar, ninguém vai lembrar dessa merda mais. Isso remonta a final dos 80, começo dos 90, quando ele era esse cara que aprovava essas coisas. Né? Então. Mas assim, então, de novo, o Richard fala muita coisa, tá? Coisa que ele fala do coração, ele fala o coisa dele, mas também, gente, o Richard não é infalível, porra. Não. E vamos falar a verdade, apesar de eu saber, todo mundo aqui saber bem quem é o Richard,
tal e coisa. Ele é um cara que, tipo, infelizmente ele aparece em alguns documentários, mas ele não aparece em tanto, porque claramente muita gente da produção não gostava dele. O que dá pra fazer, quem tiver interesse, que eu já fiz isso, é procurar podcasts, cara. Tem um podcast ótimo chamado 70s Trek, que analisa todo o Star Trek da década de 70, que na verdade existe muita coisa. Esse podcast tem mais de, acho que quase 100 programas, é muito foda. E tem um lá que é uma entrevista com o Richard Arnold, tem entrevista completa dele no YouTube em convenção. Então quem quiser se aprofundar, dá pra ver bem, bastante coisa. Agora, realmente, material oficial lançado, não tem pouca coisa. Lógico, quem tem os DVDs e o Blu-ray, você vê que ele dá uma palavrinha aqui e ali, ele é um cara bem presente. Mas nada focado, assim, né? Que é uma pena. Eu acho que esse cara, porra, ele é uma biblioteca viva aí, né? Ou melhor, sei lá, como é que se diria? Ele é o memorial. O Luiz gosta de chama ele do fã que deu certo, porque ele começou com um fã de Star Trek que foi parar lá no meio, né? Porra, mas olha, gente, de boa, se alguém quer saber do cara, vai em qualquer convenção da frota, ele tá lá, conversa com o cara. Ele e se você quiser pra conversa. Ele é super aberto, mas ele não fala muito. Mas se você quiser que ele fale mais, compra um card dele pra você ver como ele fala pra caralho. Mas isso, você fala assim, eu vou te contar, isso aí é coisa de americano, viu? Se ele fica lá olhando pra baixo, cara fechado, tira a carteira, de repente virou teu melhor amigo. Eu sei que é americano, é assim, ele que tá ali pra vender. Vai lá, fica conversando com ele, compra um card ali, compra outro card, você vai ver como ele fala pra caramba. Já com o Valdomiro é diferente, né? O Valdomiro joga ele na parede e fala, vai, desembucha. Fala assim, mas que eu já cheguei no ponto que eu fico quieto e ele vem puxar assunto já. Eu já cheguei nesse ponto. Porque agora ele já te conhece, né? Sem falar que eu falei pra ele que você era meu amigo. Eu falei, não, meu amigo, cara, relaxa, tranquilo. Mas o Fernando é o que conviveu mais, aí. O Fernando deve ter altas histórias aí. Cara, deu carona pra ele. Tem muita coisa que eu nunca vou contar que ele me falou, que ele me proibiu de contar. Simplesmente ele falou assim. Então por que ele contou? Não posso contar. Mas... mas se ele. Pelo menos publicamente não pode, mas né. Deixa ele morrer que eu conto. E pelo andar da carruagem aí, infelizmente. Não mata o cara, velho. Eu não quero, cara. Por mim, ele já tá matando o cara. Mas, ô Fernando, o Richard Jarney, ele é a fonte definitiva de Star Trek. Você não pode deixar algo assim sem falar. Você tem que falar a informação que o cara tem. Não pode ficar preso só pra você. O Richard, sabe, a Frota Estelar Brasil deve muito ao Richard Arnold, cara. Não tem como não admirar a dedicação que ele fez e a amizade que ele tem com a gente, cara. Então, quando chegar o livro da Nova Frota, deve ter muita coisa sobre o Richard Arnold. Comprem lá, certo? Não é isso? Olha, a gente pediu pra ele, na honestidade, a gente pediu pra ele escrever alguma coisa no livro, só que a gente até agora... Ele cobrou. Não, a gente não tem resposta nem de sim nem de não até o momento, tá? Legal. Ele responde ano que vem. Pode ser. Mas, tipo, a gente quer o Richard com a gente no livro, porque ele quer. A primeira convenção que ele veio no Brasil foi em 95, velho. Olha, cara, eu acho sensacional, de verdade, que o Navarro conseguiu esse colê com o Richard Arnold. Ele tá aí até hoje, e agora com você fazendo parte, vocês aí tudo. Cara, eu acho isso sensacional. Parabéns aí, Nova Frota, de verdade. Ele tem que aproveitar mesmo, até antes dele morrer, né? Porque depois que morrer, fica mais difícil a coisa, né? Porque realmente, o Richard é uma mão na roda, né? Pra ter o contato com os caras lá fora, né? Porque é isso que você fala. Quando você fala que o cara é seu amigo, que você conhece o cara, você consegue qualquer coisa, cara. Fica tudo diferente. Mas vamos deixar. Ele não é o único contato que a frota tem, tá, gente? Não é. A frota depende do Richard. Não, isso não é verdade. Mas o Richard Arnold falar bem da gente lá fora ajuda muito. Porque se alguém, por exemplo, eu contratei o Odo, eu contratei o Odo para vir pro Brasil. O Odo sabe quem já teve no Brasil. Fala, o Richard Arnold vai muito lá. Ligam pro Richard e falou, esses caras do Brasil são confiáveis? Ele fala, não, os caras são confiáveis, cara, vai lá. E aí, a gente tem essa facilidade, tá? Então, mas a gente conversa diretamente com os agentes dos caras, tá? E não que o Richard Arnold faz tudo pra gente. Mas ele dá esse aval, sabe? Viu? Só pra tentar, eu vou tentar conduzir de volta ao assunto, só porque tem uma ligação aí, Richard Arnold, eu tinha falado do Meyer Burnett, então é legal do Arnold que ele tem essa ligação, ele conhece esses grandes fãs americanos
que alguns deles a gente vê que estão envolvidos em canais aí, que estão com voz ativa, são bem vocais, e alguns deles, assim como o Burnett, conhece até alguns podres que estão acontecendo aí, segundo é o que parece, né? Então, que é o tema aí da ideia desse podcast era esse, né? Falar Sim. sobre... E aí eu ia perguntar, eu tô aqui para perguntar para vocês mais, eu ia perguntar para vocês agora. Digamos que com tudo isso de boato, né, com essa mega mudança de Jornada nas Estrelas, aí eu pergunto para vocês. Você acha que eles lá estão satisfeitos com o rumo que eles estão levando? Ou você acha que eles não estão satisfeitos e estão tentando voltar lá atrás para tentar resgatar alguma ideia boa? Eu vejo o seguinte, a CBS é uma empresa que quer dinheiro. A CBS não está nem aí se quem faz Star Trek é o Bryan Fuller, é o Kurtzman, é o Richard Arnold, eles estão pouco se fudendo. Se eles verem que dá mais dinheiro uma série com os atores velhos do que uma série com atores novos como Discovery, eles vão investir nisso. Só que lá atrás alguém decidiu que era uma jogada de monetária mais inteligente e investir em atores jovens, obviamente mais baratos, tá? Para conduzir o negócio, que qualquer merda que tivesse um Delta e o escrito Star Trek ia vender. Então, a questão agora vai ser esse futuro aqui. Porque a CBS tá se lascando se Star Trek é isso aqui. Eles querem dinheiro. Dinheiro. Então, eu acho assim, o Fernando tá certo, mas a questão é, para fazer dinheiro você tem que cativar as pessoas, né? Isso aí é regra comum de Hollywood, né? De como você cativa, né? Pode ser com tiro, explosão e bomba, tipo, sei lá, Transformers, né? Transformers, foi o que eu Ou também. que a essência daquela franquia é essa. Já Star Trek fez seu nome e não foi por isso exatamente, apesar de também ter a sua leva de tiro, explosão e bomba. Só que assim, não é isso que leva Star Trek a ser o que virou nesses 50 e tantos anos já, né? Então, o que acontece? Eles tentaram realmente trazer uma nova galera, né? Discovery foi uma tentativa de uma nova tripulação, tal qual a gente já viu acontecer em 87, quando surgiu a nova geração. Só que o diferente de Discovery, nova geração, apesar de vários problemas e fãs relutantes nos anos iniciais, ela foi realmente crescendo em popularidade porque respeitava ali aquele jeito Star Trek de ser e foi cada vez mais melhorando, né? Ele respeitava o seu passado, cânone, essas coisas que a gente fala tanto, né? E tal. E foi indo, foi expandindo novas tripulações, atores baratos novos, a coisa realmente é uma estratégia boa, né? Que funciona. Só que Discovery se provou muito controversa, dividiu a fanbase e tal, é muito polêmico isso daí. Né? E agora eu vejo esse lance de Star Trek Picard, inclusive colocando o nome dele ali, como meio que assim, agora a gente não pode errar, entendeu? Ao mesmo tempo existe também uma mistura de trazer velhos com gente nova. Nesse trailer a gente viu uma galera millennial lá que vão ser os personagens mais novos, né? Que eles vão tentar emplacar, tomara que consigam, entendeu? Mas assim, tem uma frase que tem nesse Midnight Edge novo, que a gente está tanto comentando aqui, que é muito interessante. É tipo assim, essa série do Picard não pode falhar, entendeu? É meio que decisivo. Esses esforços em conectar com o visual antigo e trazer 7 de 9, data e tal, eu vejo dessa forma. Agora a gente não pode errar. Já tivemos a série que dividiu a fanbase. Porra, agora a coisa tem que ir, entendeu? Então, eu vejo muito essa coisa que tem tudo a ver com o que o Fernando falou sobre para ganhar dinheiro. Realmente, você vai trazer de volta, galera, os fãs que nem a gente que tá desgostoso com a franquia atualmente. Né? Mas olha, eu dei hoje, né, no dia que a gente tá gravando, eu dei uma notícia lá no canal da Frota, que já estão cogitando um Roberto Picard, o Doutor da Voz, de uma segunda temporada de Picard. Vamos deixar claro que, pra mim, isso é muito dedo do Alex Kurtzman, porque ele tem uma mania de, antes da coisa aí, ele já tá anunciando a continuação. Ele fez isso em Star Trek Beyond lá. Em todos, na verdade, ele quase fez isso. Né? Olha a Sessão 31. Antes de estrear a segunda temporada de Discovery, ele já estava anunciando um spin-off com a Sessão 31. Pois estamos aí, ó. Terceira temporada de Discovery gravando.
Short Tracks aí gravando, como é que é o nome? Lower Decks gravando, série do Picard gravando, e cadê essa sessão 31 que ele falou? E também anunciaram o filme com o Chris Hemsworth e o Chris Pine juntos, antes de estrear o Beyond. Cadê esse filme? Não aconteceu, por quê? Eu não gosto disso. Eu não gosto de anunciar uma segunda temporada sem eu ter visto a primeira. E vamos deixar claro, eu quero ver essa merda, mas eu não gosto disso. Então, esse negócio de ficar anunciando, a gente sabe que é coisa do Fuller mesmo, e eu Não, acho que isso não Kurtzman, vinga. Kurtzman. Kurtzman, desculpa, isso é do Kurtzman, e eu acho que isso não vinga mesmo. Porque isso já ficou batido. Mas virou até piada já pra Star Trek. Mas por outro lado, Thiago, tem um lance aí também. Comparando, eu sei, o Fuller faz isso, mas veja bem, não é só ele que faz isso em Hollywood. Kurtzman, também, porra. Né? Kurtzman, porra. Então, não é só ele que faz isso em Hollywood, a gente já comentou isso em outros podcasts. Na franquia Star Wars a gente viu isso acontecendo há não muito tempo atrás, esse tipo de anúncio, uma estratégia de marketing aí com esses fins, né, meio esquisitos. Mas a questão é a seguinte, diferente você anunciar, por exemplo, uma série nova chamada Sessão 31, é diferente você anunciar um filme com Chris Hemsworth e Chris Pine, de você anunciar, por exemplo, a presença de um ator barato que é o Picardo hoje em dia. Assim, não, perto desses caras ele é barato, entende? Então, eu acho que nesse caso que não é nem um anúncio, mas essa coisa de, olha, pode ser que venha aí o Robert Picardo, eu acho que é muito mais assim, olha só, a resposta foi muito positiva sobre esse trailer do Picardo, os fãs velhos adoraram aí ver de volta certos personagens de volta. E aí, vamos jogar essa notícia. Mais uma vez, pelo que eu vi na internet, foi extremamente positivo. Quando todo mundo, caramba, imagina o doutor de volta, entendeu? Então, eu acho que ele tá só alimentando essa nossa alegria com a volta do século 24 indo pro 25 aí, entendeu? Mas, cara, é a mesma coisa que aconteceu em Deep Space Nine lá. Que a personagem da nova geração, todo mundo ama pra gente trazer e dar um boost nessa merda. Ah, traz o Worf. Cara, Sim. pega os personagens que deram certo mesmo, como o Picardo, como a 7 de 9, como a, sei lá, a Dax, que todo mundo amava, e traz pra essa bosta. Sim. Caralho! Mas coisa de retardado mental. Quando Star Wars é uma merda, você traz o Lando de volta. Qualquer um sabe disso. Então, mas sabe o que eu acho, cara? Eu acho também que tem uma questão hoje em dia assim. No YouTube, a gente viu de 1 ano para 2 anos para cá, né? O sucesso que foi, por exemplo, Cobra Kai no YouTube, Karate uma coisa Kid, inesperada, né? Que é a continuação de Karate Kid, trazendo atores que não são caros hoje em dia, mas olha como que quando você faz direitinho ali, respeitando a história, os fãs abraçaram de uma maneira, sabe? Eu tenho a impressão que eles estão olhando para tudo isso. Olha, nostalgia, mais respeito ao canon, tipo, e com atores que são baratos, cara. Não é o Chris Hemsworth, é o Robert Picardo. Sim. Entendeu? Mas aí é aquela resposta que eu ia dar para aquela pergunta que eu fiz, que complementa o que vocês dois falou. A CBS tem que fazer algo que ganhe dinheiro, porque sem dinheiro vocês não fazem nada. Só que você tem que fazer alguma coisa que agrade os fãs antigos também. Porque assim, na minha visão, você pode fazer coisas para o novo público, mas se o fandom que já tá ali, aquele seu fandom não comprar, aquele material não vai para frente. Porque, querendo ou não, o mundo de hoje, ele não é aquela coisa tipo... Porra, ele consome o produto e esquece na próxima semana. O quê? Lembra a série do Demolidor? Era um hype na semana que lançou. Na semana seguinte, meu amigo, já ninguém mais fala disso. Então, assim, se você não tem uma balança que você equilibra junto os fãs antigos, os fãs de longa data, ou melhor dizer assim, com o ganhar dinheiro, a série não vai pra frente. E, por exemplo, ficar no Canal Kurtzman que fica anunciando coisa, isso pra mim já virou piada. Então, Thiago... Porque... pode. Não, mas assim, era só terminar o raciocínio. Por que virou piada? A série do Picard nem terminou de filmar ainda. De editar, de produção. E ele já tá anunciando uma coisa que, cara, a gente nem sabe se vai ter segunda temporada dessa série. Aparentemente o trailer tá bom. O negócio vai ser bom. Mas se a gente senta pra assistir essa série e é uma série fraca, ruim, e você tá na Amazon e isso não vende, cara, mais uma vez Star Trek vai voltar pra gaveta. Mas, cara, falando da Amazon, deixa eu só falar. Eu assinei a Amazon. Assinei a Amazon. Eu não resisti. Eu acabei assinando a Amazon, tá? E aí tem uma série lá chamada The Boys. The Boys conta a história da Liga da Justiça filha da puta. Só que não é a Liga da Justiça. Tem o Super-Homem lá,
mas ele não se chama Super-Homem. Tem o Aquaman lá, mas ele não se chama Aquaman. Tem a Mulher Maravilha, mas não se chama Mulher Maravilha. E todos eles são uns filha da puta, mesquinho, tudo isso. Sabe por que dá certo? Porque não é o Super-Homem. Você quer criar uma série de ficção científica com um olhar escuro, mau e o caralho a quatro? Dá certo. Sim. Só que não vai colocar o nome Star Trek, porra. Exato. Eu vou assinar. Eu confesso que eu falei que eu não ia assinar, né? Mas eu vou assinar por conta que... Porque assim, não é só uma série que eu vou assistir na Amazon agora. São várias séries que eu vou assistir na Amazon. Por exemplo, essa série que você falou, eu vi o trailer e falei, porra, tá valendo assistir essa merda. Porque o negócio tá bom do que tá sendo de material. E outra série que eu gosto muito é The Expanse, que é outra série de ficção científica fantástica que vai estar lá. Então, assim, tem uma série no lá momento na Amazon muito legal, se chama, como é que é? Jack Ryan. Animal a série. Também tá na Amazon. Então, mas só uma coisa aí, Fernando. Você falou do The Boys, mas ao mesmo tempo, aquele negócio, se eles não respeitarem o original, porque The Boys é uma adaptação dos quadrinhos. É uma adaptação dos quadrinhos, sim, mas então, vamos falar a verdade. É um quadrinho tão conhecido como Liga da Justiça? Não, claro que não. Mas uma dos É do mesmo jeito que Umbrella Academy é uma adaptação dos quadrinhos, mas ninguém conhece essa merda. Não, mas é aquele negócio. Se eles não fizessem uma adaptação legalzinha, também ia ter um monte de gente metendo o pau aí. Eu vejo que os fãs de The Boys estão ok com o que tá rolando aí, né? Eu nunca li. Então, mas é o que eu acabei de falar. Os fãs do The Boys até o momento, mesmo que é um fandom pouco, é esse pouco fandom que vai gerar o conteúdo. É eles que vão gerar vídeos e conteúdos de reviews. E aparentemente, até o momento, a crítica tá como? Tá média, sabe? Não tá negativa, pelo menos? E é isso que vale. Então, assim, Star Trek, tem pouca gente que assiste essa merda. Ok, mas pouca gente que assiste isso aí tá falando o quê? Tá falando bem ou mal? Então isso vai bombar. É a mesma coisa o Cobra Kai. O Cobra Kai é uma série excelente. E é super agradou aos fãs antigos. E é por isso que tá indo pra frente. Mas, cara, por exemplo, a Star Wars foi comprada pela Disney por 4 bilhões de dólares. Gente, 4 bilhões de dólares é absurdo. Aí você fala, mas como uma propriedade pode valer 4 bilhões? Gente, nenhuma propriedade vale 4 bilhões. Mas Star Wars vale porque junto com ela vem fãs aficionados que vão comprar qualquer coisa que tá escrito Star Wars. Não é a marca que vale, é o produto agregado dela, dos fãs. Quando eu decido fazer uma nova série de Star Trek, eu não tô fazendo uma nova série de Star Trek só por causa que é uma ideia linda de futuro. Porque existe uma galera absurda que vai consumir qualquer coisa escrito Star Trek, é por isso que faz a marca valer dinheiro. Então, respeita essa galera, porque você não pode perder esses caras. Sua série, sua marca vale 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, porque ela já vem com o consumidor. Tudo que você quer quando você compra um produto, e você já tem um consumidor, porque achar o consumidor do teu produto é uma merda. Respeita o cara, porra. Exatamente. E eu fiquei bem triste, assim, vendo que o Brian Fuller, tipo, viu a série, chorou se isso é real ou não, mas eu fico triste, porque assim, você tem uma ideia que você cria, que você desenvolve, e que o outro vai tocar pra frente, né? E que você não pode nem falar nada, porque se for falar bobear, você toma uma multa cara ainda por cima, né? Então essa é uma coisa que eu acho que é triste na CBS, né, sabe? Porque, porra, você tem boas pessoas produzindo bons roteiros e você não usa esse pessoal, né? Às vezes eu sei, vocês falam que eu faço comparações amorosas, mas imagina que você ficou casado com uma pessoa há 50 anos. De novo, não, a gente não fala isso, é você que faz mesmo, cara, né? Fica tranquilo. Você ficou casado com uma pessoa durante 40 anos. Aí quando a pessoa tá lá velha, você chega e fala, então... Você é um dinossauro, eu não quero mais nada com você, vou casar com uma menina de 20. Tá certo. É a mesma coisa. Não, exatamente isso. Eu, durante 50 anos, sobrevivi com esses fãs fanáticos, mas eu não quero mais vocês. Agora eu quero aqueles fãs millennials que são jovens e atraentes. Isso aí é o futuro do Star Trek. Essa comparação foi meio ruim aí, eu não entendi muito bem, não. Não, você não entendeu porque você é o filho da puta, entendeu? É isso porque você não entendeu. Porque você é o maldito. Mas a comparação foi boa. Mas vai, fala aí antes da gente encerrar, vai. Antes de encerrar, eu acho que deve estar até nessa pauta aí que vocês fizeram, que eu não vi qual é, mas deve ter alguma coisa sobre o re-merge, né, da CBS com a Viacom. Não é isso? Na verdade, eu não botei na pauta, mas podemos... Eu não botei na pauta, mas podemos discutir. A gente não falou dessa união em nenhuma das nossas mídias? Olha,
não falei sobre isso. Eu comentei isso numa live da Frota. Na verdade, não fui eu que comentei, foi o Zulu que comentou que estão falando que no final do ano fiscal Paramount e CBS vão voltar a ser uma coisa só com a Havaiana. Tá, isso eu vi. Então, não, você pode falar, mas só vou confirmar isso daí, já que a gente não falou, vamos só falar. Isso saiu em vários sites, inclusive no Track Movie, né, nos sites oficiais, saiu realmente que é isso daí, que vai voltar essa união. Pode falar, Valdomiro. Mas olha só, também só tô trazendo aqui, porque como a gente tá se baseando muito no vídeo do Midnight's Edge, eles falam isso ao final também. É mais ou menos o seguinte, né, o ponto principal. Quando teve o split lá foi da Viacom com a CBS, né? E a Paramount, ela é da Viacom. Quando isso aconteceu foi em 2005 ou 2006, eu não tô lembrado agora. E o dono da porra toda era um cara lá que eu não lembro o nome, um cara bem velho e tal. Hoje em dia, quem assumiu o papel desse cara é a filha dele, certo? Uhum. A filha desse cara, ela é uma grande advogada, vamos dizer assim, ela tá lutando por esse remerge faz tempo. E cada vez mais, na verdade. Tá intensificando isso daí. Parece que tá nas mãos dela. No Midnight's Edge, eles têm vídeos que exploram isso mais a fundo, mais do que nesse último. Então, meio que assim, se isso acontecer, parece que vai ser por causa dessa mulher, entendeu? Que ela é a pica do bagulho aí, que ela que manda, entendeu? Hoje em dia, que eu esqueci o nome dela lá. Tá, ela tá lutando Redstone, qualquer coisa assim. É isso, alguma coisa Redstone, exatamente, né? E pelo que consta lá no vídeo do Midnight's Edge, um dos grandes motivos, uma das grandes coisas que estão impulsionando isso a acontecer é justamente por causa de Star Trek, para que isso fique unificado de novo, que haja essa reunificação, até porque hoje em dia o grande lance são os universos compartilhados na fantasia, no cinema, nas séries e o caralho. Né? E é algo que Star Trek já fazia, né, desde o final dos anos 80, começo dos 90, vamos dizer que quando começa a ter os crossovers, né, a gente vê isso acontecendo, filmes e séries no cinema, da franquia e tal. Então, hoje o que a gente vê um MCU da vida fazendo, Star Trek fazia before it was cool. Lógico, não é nesse nível que o mundo inteiro se rende a Marvel, não é nesse nível. Mas quer dizer, aquilo já era um experimento nesse sentido muito grande. Lógico, havia outras franquias que faziam em menor grau também, como Stargate e tal, outras coisas. Mas Star Trek era o grande lance nos anos 90 disso, levou a fundo essa coisa. E provavelmente eles devem ver o potencial, sabe, para hoje em dia algo nesse sentido, se tiver tudo unificado direitinho sob o mesmo teto. Então seria esse um dos grandes motivos para que haja logo essa reunificação. Deixa eu tentar só colocar isso que o Valdomiro falou. A Paramount comprou a Desilu, a empresa original que produzia Star Trek nos anos 60. A Paramount sempre produziu Star Trek. Sempre produziu Star Trek. Não, mais especificamente, mais ou menos na metade da segunda temporada da série clássica. Sim. No final, você já começa a ver o logo da Paramount em episódios como The Ultimate Computer, por exemplo. Eu lembro bem que eu fiz um podcast sobre o episódio Immunity Syndrome, e ele é o primeiro a ter o logo da Gulf and Western. Nem a Paramount, é a Gulf and Western junto com o da Desilu, né? É uma coisa assim. Sim, porque a Gulf and Western é a Paramount, tá? Mas então, só que nessa época, quem passava Star Trek na TV era a NBC. Quando chega nos anos 80, que eles vão lançar a nova geração, eles contratam a CBS para fazer a distribuição das séries. Mas, gente, a CBS era distribuidora. Não, peraí. Fernando, tem algum erro aí. Porque assim, para a nova geração, a gente sabe que eles foram usar o sistema de syndication, na verdade. Sim, é o sistema de syndication, mas bota no teu DVD para ver o que aparece no final de todo o negócio. CBS. Porque era syndication, mas quem fazia o sistema syndication de distribuição para eles era a CBS. Então, para não fugir muito do assunto... Porque eu lembro bem, que eu lembrei daquele documentário da nova geração, que eles tentaram que fosse um show exibido pela TV aberta da CBS e não conseguiram. Entendeu? Sim, eu sei disso. Mas, tipo, independente de ser syndication ou ter um horário fixo na TV, cara, você precisa de uma distribuidora, uma Fox, uma Sony da vida.
Era Mas não era CBS. Paramount. Não, peraí, não era Paramount Television. Não, A Paramount é a produtora que produz. não, porque é o seguinte, é a Paramount Television. Nesse caso, era a divisão da Paramount TV que fazia esse trabalho que você tá falando. Não, ela produzia, cara. O Rick Berman, o Brian Berger eram contratados da Paramount. Eles eram contratados da Paramount. Mas, enfim, essa questão tem que ver A detalhes. CBS estava no grupo Viacom, eventualmente, para fazer a distribuição. E você conclui? O que eu quero dizer é que quem produziu Star Trek desde 68 até 2005 foi a Paramount e não a CBS. E Sim, o que a Lady Redstone quer é dar de volta para Paramount os direitos de produzir Star Trek e tirar, é o que pelo menos o que eles estão falando, e tirar da mão da galera que hoje produz, ou melhor, tirar da mão dos Kurtzman, seu amigo, e devolver para a mão da Paramount. E aí a Paramount vai saber quem ela vai contratar para liderar isso aqui. Só fechando aí, tanto a CBS nunca teve nada a ver com Star Trek até o final de Enterprise, que o próprio Richard Arnold não tem colê nenhum com a galera da CBS, no entanto, com o pessoal da Paramount, ele tem vários contatos, e diversos, né? Então é uma das coisas que... O mais importante disso é que volta logo para mão de um único dono, que eu acho que é o que mais faz sentido nisso. De tipo, porque você tem uma empresa que consiga produzir, tipo, todos os bonequinhos, sabe? Todas as navezinhas, todos os uniformes, todos os DVD junto. Porque isso é o que faz a diferença. Porque você ter esse negócio de direitos dividido, você não pode fazer aquilo, você não pode vender isso. Eu acho que isso é o que mata, digamos, que você ter o seu brinquedo, não, o seu produto em casa. Que é isso que faz também ganhar muito mais fandom, sabe? Isso é o que fez Star Wars também ser o que é hoje. Não, verdade, você poder ir em qualquer loja e você poder ir em qualquer loja e ter isso. Não, mas aí você tá vendo do ponto de vista estritamente merchandising. Mas assim, para você querer comprar merchandising, que é o grande lance é vender merchandising, ok? Isso é o ponto, é o ganhar dinheiro. Só que para você querer comprar o bonequinho X, tem que ter sido contada uma história num filme, na série daquele X ali, que você vai falar, caralho, quero comprar o bonequinho, né? Então, nos anos 90, primordialmente, cara, você tinha uma interligação entre séries e filmes que era uma coisa enorme, né? Que deixava a gente maluco. Quando a gente fica revendo Voyager, Nova Geração e Deep Space Nine, a gente fica maluco, sabe? Então, porque você vê uma integração, cara, que hoje em dia a gente experimenta facilmente com qualquer MCU da vida. Principalmente a MCU, né, hoje em dia, né? Não, mas eu concordo, mas o problema é de, por exemplo, você quiser comprar um boneco do Lego hoje, um bonequinho do estilo Lego, coisa de Star Trek, você nunca teve isso. Não, porque a Star Trek fechou com a Mego e não com a Lego. Então eu falo assim, se você não... É isso que eu falo, você não vai numa loja hoje, você sempre tem o Vader. Eu nunca consigo ver o Spock, entendeu? Ou o Kirk. Você não vê isso. É isso que eu falo. Mas peraí, Thiago, nesse caso eu teria que analisar, inclusive tem material hoje para isso, da história dos contratos com brinquedos de Star Trek. Tem um mini documentário ótimo no Netflix sobre isso até. Né? Que é o Toys ok, os direitos de Star Trek, de Star Trek sempre foram muito mais piormente negociados que o direito de Star Wars. Mas assim, vamos lembrar que se a Paramount voltar para a CBS, a Paramount vai ser a dona do contrato do Kurtzman e vai ter que aguentar o Kurtzman durante 5 anos do mesmo jeito, tá? É o que falar, inclusive, vale a pena falar sobre isso, o que tá no vídeo do Midnight Set, que eles falam, olha, mesmo tendo o remerge, mesmo que não demore muito, os efeitos a curto prazo não serão sentidos, entendeu? Justamente porque tem contratos ainda com resíduos aí, tem tempo ainda para isso se extinguir. Provavelmente a gente vai ver daqui, sei lá, vamos supor que até o final do ano, que nem o Fernando comentou, vamos supor que ocorra essa reunificação. Talvez a gente sinta os efeitos reais só daqui a anos, né? Não é de imediato. Você não gosta de... concordo porque os 5 anos de contrato já passaram 2, entendeu? Mas tem mais 3 anos ainda aí pela frente para aguentar o cara. Sim. Mas querendo ou não, você pode diminuir o que o cara faz lá dentro, é o que tá acontecendo. Não, mas como o Valdomiro citou a Marvel várias vezes, a Marvel e a Netflix brigaram há anos atrás. E a última série Marvel da Netflix passou esse ano agora, que foi agora há pouco, que foi a Jessica Jones. Por quê? Porque eles já tinham os contratos das temporadas. Antes da briga. É isso, você vai aguentar o Kurtzman durante mais 3 anos, aí vai sim. Sim, mas eu acho que ele daqui pra frente fica ali só dando tchauzinho e falando merda, sabe? Que nem ele tava no painel lá só falando as merda.
Acho que é isso, Sabe ele o não que eu vai fiquei interferir puto com o tanto assim. painel? Não sei se vocês perceberam, mas todo É. mundo fazendo pergunta pro Picard, pro Data, coisa, e apareceu uma mina vestida de Chile e fez pergunta pro Kurtzman sobre o arco da terceira temporada de Isso aí Discovery. foi pago, hein? Isso aí foi pago, hein? Sei não, hein? Isso aí Cara, Isso é óbvio velho, que foi já pago. E o tinha- discurso do Kurtzman também mas foi já tudo tinha feito, já sido escrito. painel de Discovery. É a mesma coisa de que, tipo, tá passando o painel do Lendas do Amanhã e tinha acabado de passar o painel do Flash. Eu vou vestir de Flash e falo, então, eu quero fazer outra pergunta do Flash aqui. Cara, a galera do Flash acabou de sair, velho. Você é idiota. Você é idiota. Cara, é a galera de Discovery, né? Que não sabe o momento de parar, né? Boa, essa foi uma boa definição. Essa é boa, mas querendo ou não, tipo, sem querer ser chato, mas Discovery, a galera, ok, Discovery tem sendo lindo maravilhosa, mas tá todo mundo afim por exemplo, do short track Mas, velho, do, mas, velho, do Spock com a número 1 e vai ter o short track também do Pike também velho, com uma animação, de né? boa. Você tem ali sentado na mesa o Patrick Stewart e você vai fazer pergunta pro Alan Kurtzman. É a mesma coisa que você ter... de X-Men, né? É a mesma coisa que você ter ali sentado o William Shatner e você fazer pergunta pro camarim da esquerda se é difícil pintar a cara do Brent Spiner de dourado. Você tá de zoeira comigo, né? Você tá de zoeira. É isso aí. Bom, acho que é isso. Acho que a gente já falou bastante sobre essa discussão desse TV Fama. Mais algum assunto não muito longo antes de eu finalizar, para ir partir já para as considerações finais? Não, Eu acho que já era, cara. Foi bem aí. Mais que isso. falamos demais. A gente fez até um mini podcast sobre o Richard Arnold no momento aí. Acho que tá bom. É, ó. Valeu, né? Valeu. Isso- Querendo ou não, a gente quer entrevistar esse cara quando ele vier pro Brasil mesmo, Isso, né? Pegar uma isso entrevista que lá. nós três estamos sóbrios. Imaginem vocês aí como é que é sentar com nós três bêbados e falar sobre Star Trek. Nossa, É só, as- eu acho as que nossas- assim, é só mais vulgar, na verdade. Mas é mesmo. as nossas namoradas adoram quando a gente tá Nossa, nós três juntos. amam. É super divertido. Mas beleza, acho que a gente falou É que- tudo sobre é que a esse. É que a gente pode falar isso, porque a gente sabe que elas não vão escutar isso aqui, né? Nem quando o Kurtzman Elas não veem deixar... nem quando elas participam. é. Elas não veem nem quando elas participam. Nem quando o Kurtzman deixar Star Trek, elas vão ter escutado esse podcast. Não, o nível, você de casa pra saber, tá assim, a gente tá na casa e fala, aí, pô, legal esse seu novo brinquedo de Star Trek. Aí sempre vem aquele negócio, vai lá, mas já vai falar de Star Trek de novo. Porra, Tá foda mesmo. Não tá fácil, não. não, tá difícil. E aí, Bom. aí eu mando... Aí sabe que é o mais Não. filha da puta de tudo? O mais filha da puta de tudo é que a gente, a próxima vez que o Valdomiro vier pra São Paulo, sabe o que ele vai falar? Pô, e aí meninas, vocês escutaram o podcast lá do Thiago? Falamos de vocês. Né? Não, O mas- mais filha da puta de todos. Não, mas sabe o que é engraçado? Eu mando, por exemplo, eu mandei uma foto pra eles do novo boneco do Picard que eu comprei. E no grupo estão as nossas namoradas. Eu mandei a foto, olha que legal, o novo boneco do Picard que eu comprei. Aí veio uma mensagem no meu particular da minha namorada falando: por que você não me contou que comprou esse boneco? Porra, toda vez que eu falo de Star Trek você briga comigo, fala que eu só falo de Star Trek? Por que será que eu não te contei? Olha aí. Não, mas a namorada, ela quer tipo aquele negócio da nova frota, né? Ela quer que você, ela quer tipo pagar por mês pra receber informação exclusiva com você. Você não pegou esse lance. Ela quer primeiro que você mande pra ela a mensagem e depois você dá uma horinha você manda pro grupo. Tem que ser assim. Não, mas... Tem que ser Mas assim. ela não quer falar comigo. Os sócios da Nova Frota querem falar de Star Trek. Ela não quer falar de Star Trek. Mas quando eu falo de Star Trek com os outros, eu tô errado porque eu não falei com ela antes. Mas se eu falo de Star Trek com ela, eu só falo de Star Trek. Cara, a Luísa definitivamente tem que ouvir esse podcast aqui. Tô só ganhando. Olha lá. Na verdade, Olha lá. o Valdomiro tá gravando só essa parte da conversa e vai mandar pra ela pelo WhatsApp, né? Exatamente. Boa, Fernando. Boa, vou fazer isso aí. Bom, senhoras e senhores, então vamos chegar aí pro encerramento desse podcast. Eu vou passar agora aqui pro Valdomiro e vou explicar pro Valdomiro que aqui no Diário do Capitão a gente não tem a conclusão da conclusão de tudo que a gente falou. Ah, É mas eu porque já vi já você fazendo definiu. isso daí sim, viu? Já vi sim. A gente só quando o assunto é estritamente diferente. Mas aqui a gente Diferente, pegou só uma fala a informação mesma e merda concluiu. sempre, cara. A mesma merda toda vez, diferente aonde, cara? Não, porque você não participa quando a gente fala de heróis. Ah, não. De vez em quando você Herói, participa. mas vocês falam do quê? Série da CW, cara? Porra, aí não dá, né?
Você não vai ver o crossover com a Linda daqueles Carter, Infinitas Terras, esse aí, ó, filha da puta. Eu nunca vejo nada, mas hoje eu vi o vídeo do Thiago lá do negócio. Fiquei interessado. Porque é foda. Mas, cara, eu vi Ele um canal americano que fizeram a pergunta pro cara, mas desculpa, você vai ver o crossover porque você é interessado no Reverse ou que você vê os cameos? Aí o cara meio que admitiu, eu quero ver os cameos. Que nem eu, cara. Meu, por exemplo, né, cara, eu nunca vi aquela merda de Smallville, caguei. Mas o cameo do cara eu quero ver, velho. Eu tô louco pra ver, cara. Porque não se preocupe, a gente vai falar desses podcasts também no Diário do Capitão. Vai lá, Valdomiro, pode aí dar os seus encerramentos, o seu final, o seu tchau, a sua conclusão, pode ficar à vontade. A conclusão é que a gente não sabe de nada e tomara que a gente esteja errado e esteja indo tudo muito bem, maravilhoso. Mas falando sério, cara, a verdade é que é tudo muito estranho, dificilmente não tem alguma coisa aí, sabe? É muito estranho. Eu já falei isso várias vezes, eu espero um dia, sei lá, um livro, um documentário que conte, cara, o que a gente viu nesses últimos anos de Star Trek, cara. É muito esquisito, é muito bizarro mesmo, de verdade. E eu gosto muito dessas histórias de bastidores e me interesso mesmo, e quero o melhor pra franquia, obviamente. Então, encerrando, acessem o Sessão 31, www.secal31.com, podcasts de Star Trek, o Fernando e o Thiago são colaboradores lá também. É isso, o último que a gente lançou foi sobre o trailer de Star Trek Picard, né? A gente fala isso no momento aí. Vão lá, a gente fica um tempão falando sobre um monte de coisas, especulações também, tal, a gente curtiu. É isso aí. Valeu pela participação, Thiago, um abração e até mais. Falou! Valeu, Valdomiro, pela sua participação aí. O link, lembrando que sempre tem link, também tem vídeo do canal do Valdomiro lá no canal do Diário do Capitão. Vamos lá, Fernando, agora é a sua vez de dar o seu recadinho. E você tem recadinho aí pra 1 hora, vai, manda. Bem, primeiro eu quero agradecer por estar aqui, né, nesse podcast. Como é que é? Pod Thiago? Como é que é o nome? Thiago Cast. Thiago Cast, obrigado. Diadema Cast. Diadema. Super Diadema! Né? Não, eu quero agradecer, eu acho legal falar esse tipo de assunto, porque, tipo, a gente normalmente, pra gente encarar a boataria louca, a gente vem aqui no canal do Diário do Capitão, né? Pra gente poder falar boataria sem deslavada. E é muito legal a gente ter essa oportunidade de fazer isso, porque muita coisa que a gente tá falando ou não é certeza ou é especulação. E é divertido poder especular, gente. Não é nada de errado em você falar sobre as coisas que a gente tá reparando aí que acha estranha. Bem, gente, ó, a frota tá fazendo 30 anos. Nós temos a convenção de 30 anos aí no dia 5 de outubro. Vai ter o Richard Jardy, sim. Vai ter o Connor Trinneer, o Trip de Star Trek Enterprise. Estamos vendendo lá, vamos dizer que é um tipo de segundo lote, que é o setor azul. A meia entrada tá R$65. Então não deixa para a última hora, adquire o seu ingresso. Não vai perder isso de bobeira. Porque não vale a pena você ficar em casa de bobeira e perder a história de Jornada nas Estrelas do Brasil sendo feita. Tem mais algum? Porra, que slogan esse final seu, hein? Eu achei tô pensando se tem. Eu concordei. Realmente. Mas, cara, vamos falar a verdade. Todas as convenções que a Frota Estelar trouxe atores de Jornada nas Estrelas, por um motivo ou por outro, se tornaram, tipo, marcos da história de Jornada nas Estrelas do Brasil. Por que essa ia ser diferente? É uma coisa bem especial mesmo, cara. Ficou legal. Acho que é isso daí. O Valdomiro também estará lá, né? Com a sua lojinha, né? Com a sua F30. Com a sua feringuinha lá. Na F30, né? Então é o momento de você trombar com o Valdomiro. O Fernando vai estar no palco. Vai estar fora do palco também em algum momento? Olha, eu não fico no palco. O show não sou só eu. Eu vou tentar ficar, na verdade, o máximo fora do palco, porque eu quero pegar a minha foto, meu autógrafo, conversar com os meus amigos, sair para tomar chopp e pizza depois, né? Se a gente conseguir organizar dessa vez. A gente nunca consegue. Não, da outra vez a gente... porque a gente tá sempre morto, né? Normalmente a gente vai pra sua casa chapar o coco. Né? Não, mas dessa vez a convenção acaba às 5 da tarde. Acho que a gente consegue sair com a galera toda, viu? Qual que é o horário? Qual que é o horário de abertura dos portões? O portão vai abrir 9h30 e vai fechar às 5h30.
Então isso é uma informação boa, isso, porque as outras eram mais tarde, então essa convenção vai ser mais cedo, né? A gente deu uma adiantada, tal, no cronograma todo, tá? Mas, tipo, 5 horas vai encerrar o palco, vai ter mais meia hora de feira de produtos e tal, e aí fechou, inclusive... o Sidney, né, vai fazer uma exposição para Star Trek Enterprise, mas ele também vai ter umas surpresinhas no palco de mais de 4 metros que ele está construindo, se tudo der certo. Olha só, cara, que legal. Porra, da hora isso, hein? Fiquei curioso. Eu gosto dessas construções, eu gosto de trazer o mundo da série pra você lembra que ele construiu uma coisa lá pra TrekkerCon? Ele construiu pra TrekkerCon, ele construiu os cérebros lá, qual é o nome daquilo? O dos senhores de Triskelion. Dos senhores de Triskelion. Ele construiu em tamanho real, gente. O cara, ele é muito foda isso. Tem que ter uma casa grande pra fazer isso. Então é isso daí. Então a gente vai estar lá, o Diário do Capitão vai estar lá também, Fernando? Opa, claro. Então é isso aí. A firmeza da voz. Mas é verdade. Tô zoando. Esse negócio é dizer assim, não, na verdade não. Na verdade não. Eu achei que você ia zoar. Não, na verdade você já foi demais. Agora você pra entrar. Se quiser, a gente te veta, não tem problema. Bota uma cara do Thiago na portaria assim, persona non grata, né? E para comprar ingresso, onde que o Trekker vai? Vai para starcom.novafrotabr.com. É isso, senhoras e senhores. Então, muito obrigado, Fernando, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Valdomiro, também pela sua participação. Tivemos mais um Capitão Cash TV Fama aqui pra gente falar dos boatos, porque acho que aquilo que o Fernando falou, vale essa discussão daqui com você de casa, pra você participar e comentar. Lembrando que o Diário do Capitão, todo sábado, tem a sua live. A gente tá aí estudando um horário novo, né, que dê pra todo mundo assistir, porque a gente quer fazer também programas de entrevistas na live. Sem falar que tem vídeo toda semana pra você, falando do mundo Trekker e do mundo Nerd. Então, muito obrigado, até a próxima e... That's an interesting twist.